segundo episódio desse podcast maravilhoso e hoje estamos aqui com uma presença muito especial. Também foi com o professor Alexandre no primeiro episódio. Se você não viu, vá lá, corre, vou deixar aqui no final do vídeo a janelinha para você ir lá e assistir, tá ok? Por coincidentemente, eu já conhecia ele por indicação da professora, como não de muita amizade, mas somos amigos agora, mas tipo de vendedor e cliente. Eu conheci ele hoje, um pouco da longa história, mas é um cara muito bacana, muito gente boa, ele deu essa honra de nós estar aqui. Eu sou Ricardo. Professor Ricardo, muito obrigado por o senhor ter vindo, tá? Hoje o tema é sobre o BRICS, né? O Patrick vai começar aqui fazendo algumas perguntas para o senhor, perguntas básicas que muita gente conhece, mas muita gente ainda não conhece, né? Vou começar. Bom, vou tirar algumas dúvidas com você aqui nesse podcast. E o que significa essa organização do BRICS? Antes de começar a falar sobre o BRICS, sobre geografia, geopolítica, eu vou me apresentar também, né? Para quem não me conhece, eu sou Ricardo, sou professor de geografia, sou formado na URCA, no Crato. Moro no Crato, mas sou iguatuense, trabalho em Campos Sales desde 2019, eu sou servidor público aqui, assumimos a vice-presidência do sindicato nesse ano passado e também dou aula na iniciativa privada aqui em Campos Sales. E sou presidente do Conselho de Educação de Campos Sales também. A gente tem já um trabalho feito na educação de Campos Sales e sou dirigente estadual do PSOL do Ceará, que é um partido aqui cearense que a gente tem um alinhamento político com o governo do estado. BRICS ela é uma sigla, na verdade, né, que ela deriva do inglês, que é tijolo, acho que vocês sabem disso. Ele surgiu numa pesquisa em 2001, que um teórico ele trabalha geopolítica e as relações internacionais a nível global, e ele diz que ele classificou 5 países emergentes, que são países em desenvolvimento. Eu não sei se vocês sabem a diferença. O país desenvolvido é o país que tem um nível econômico muito alto e um IDH muito alto, uma boa qualidade de vida, educação, moradia e por aí vai. Brasil, China, África do Sul, Rússia, eles não entram nesse contexto de desenvolvidos porque tem muita desigualdade social ainda. Apesar de serem países economicamente muito ricos, na questão do PIB muito alto, mas existe muita desigualdade social. Por isso que é considerado país emergente. Aí são considerados países que são um tijolo da economia global a partir do século XXI, porque essa teoria foi elaborada a partir de 2001. Então ele já entra no século XXI, que é o século que a gente está agora. Então, assim, o BRIC, ele surge com uma sigla, na verdade não está relacionado ao nome dos países depois que ela é direcionada ao nome dos países, porque BRIC em inglês é tijolo. Por isso que ele diz que é o tijolo do desenvolvimento econômico do século XXI, são os países que vão ajudar a construir o desenvolvimento econômico do século XXI. Eu acabei de lembrar, eu já estava estudando, né? O nome BRICS, que não sei se é verdade, né? Se o senhor concorda, que é o B, Brasil, Rússia, Índia, China, e o S é o que é África em inglês, né? South Africa, exatamente, que é África do Sul, exatamente. Por isso, mas assim, a teoria ele surge pensando nesses países, mas ele usa esse acrônimo, né? Que ele diz que BRIC tem relação com tijolo, com questão de colocando os tijolos e construindo a economia global. Já deixando bem claro que ele não é um bloco econômico, o BRICS ele não tem estatuto, ele não tem uma carta que define regras econômicas dos países, ele é mais informal, ele é um agrupamento de países informal. Ele começa a tomar uma questão de geopolítica mais global e uma questão de organizacional mais direta, mas depois ali do meio do século não, na verdade da década agora passada, 2014 para frente, 2015, ele começa a tomar uma forma mais em relação a isso. Mas ele não é um bloco econômico, ele não tem um estatuto, ele não tem uma carta que define suas regras de relações comerciais. As relações comerciais são mais informais, eu acho que vocês devem saber disso. A organização, esse grupo, como que surgiu ele? É aquela velha história. Surge primeiro a pesquisa científica, depois os países têm acesso a essa pesquisa científica, eles começam a pensar política, economia e as relações dos países emergentes com a finalidade de, vamos dizer assim, confrontar
os grandes países desenvolvidos economicamente, e as relações econômicas serão feitas entre eles e fazer com que esses países consigam crescer. Tanto é que foi criado o Banco do BRICS em 2014, não sei se vocês sabem, justamente para se opor ao FMI e às políticas econômicas de financiamento das grandes potências globais desenvolvidas. E a Dilma hoje, que é a ex-presidente da República, ela é a atual presidente do BRICS. Houve até uma polêmica engraçada, né, que disseram que a Dilma não tinha capacidade de assumir o BRICS, mas isso é balela, na verdade, né? Porque todos os membros indicam por 5 anos o presidente. Bolsonaro tinha indicado o antigo presidente, Bolsonaro perdeu a eleição agora, o antigo presidente renunciou e, obviamente, Lula ia indicar a presidente, seja um presidente, seja qual for, e ele resolveu fazer uma reparação histórica e indicou a Dilma. Mas realmente a indicação do banco BRICS, ela não é técnica, ela é política. Cada país indica a cada 5 anos um presidente. No caso do Brasil agora, provavelmente em 2025 será outro país que vai indicar, isso faz parte. Tá bom? E não tem, teve até a polêmica do salário dela, não tem como você ser presidente do banco, você ser presidente do Banco Internacional, do mundo da economia emergente, e você não tem um salário bom, cara, não existe, então é isso. E essa organização do BRICS, quais são os seus objetivos, seus principais objetivos? Rapaz, ele não surge com um objetivo definido, na verdade, como eu disse, ele não é um bloco econômico, ele não tem uma definição econômica. Então, assim, ele surge com a finalidade de criar fundo de investimento, perceber as relações comerciais entre os países, eles se relacionam mais nessa questão, e eles começam a pensar política econômica e geopolítica global unido. Obviamente que vai beneficiar a economia, as relações. Existe um discurso de sustentabilidade em relação ao BRICS, buscar investimentos sustentáveis, aquela coisa toda. Eu discordo desse discurso, como geógrafo. Esse discurso é mais um discurso político do que ação, de fato. Aí, assim, como professor de geografia e gosto muito de geopolítica, eu sempre eu tento opinar sobre essas questões, mas, assim, geopoliticamente eles são muito importantes a nível global e hoje está muito nítido isso, né? As relações do BRICS, inclusive vários países querem entrar, apesar de não ser um bloco econômico, querem se relacionar com os países que fazem parte do BRICS. Quem está acompanhando notícia agora, jornal, tudo mais, está vendo isso aí. Essa aproximação grande do Lula com a China também faz parte desse contexto, né? E onde a gente vê que a China hoje ela já anda a passos largos para se tornar a maior economia do mundo. Muita gente discorda disso, mas eu já tinha dito isso num aulão anterior, que inclusive eu dei um aulão aqui na escola de vocês no ano passado sobre Rússia e Ucrânia, sobre a guerra. Mas eu já tinha falado no aulão anterior que a China iria se tornar a maior economia do mundo e vai se tornar a maior economia do mundo. E já é, na verdade, mas assim, ela vai dominar ideologicamente as maiores potências globais e isso é uma coisa que vai acontecer, não tem como correr. A questão do BRICS influencia na geopolítica global, na guerra da Ucrânia, influencia. A gente acha, já li vários artigos atuais que... Muito grande. Já li artigos atuais que há a possibilidade de entrar uma guerra, terceira guerra mundial aí tranquilo, velho. Então se preparem para o caos. Professor, o BRICS, eles comparam esses grupos tipo G7, G7 ou G20? De certa, como eu disse, de certa forma, sim. Ele tem uma conotação de construção, vamos dizer assim, de poder. G20 são as 20 maiores economias globais que negociam, faz acordos entre si. O G20, acho que vocês sabem, eles controlam 80% da riqueza do mundo. Eu acho que vocês devem ter estudado isso aí. E o G7 o G8 não é mais G8, é G7. Desde 2014, quando a Rússia reanexou a Crimeia, ela foi excluída da reunião do G8. Agora só são G7, que são os 7 países mais ricos do mundo. Era G8 porque era os 7 mais ricos mais a Rússia. A Rússia foi excluída dessas relações. O G20 e o G7 eles têm um estatuto, eles têm carta, eles têm uma organização mais formal. O BRICS acaba sendo, de certa forma, parecido, mas o BRICS ele ainda trabalha na informalidade, ele não tem nada que defina
delimite sua política. Mas todo mundo sabe que a política dele é para poder construir as relações econômicas e por aí vai, dos países que fazem parte desse bloco emergente, que é muito forte, por sinal. E aí não se engane, todo mundo quer negociar com essa galera, porque tem Brasil, tem grandes recursos naturais, tem a Rússia, que tem todo o gás natural e o petróleo ali para abastecer a Europa. Aí nós temos a China, que nem se fala, né, que é gigantesca, tem um potencial econômico gigante. A Índia, que acabou de se tornar o país mais populoso do mundo, passou agora, esses dias, a China. Inclusive a China não é mais o país mais populoso do mundo, é a Índia. A Índia tem uma economia gigantesca, é um país que tem arma bélica, tem um grande desenvolvimento tecnológico, grande desenvolvimento de saúde e farmacológico. A Índia é muito importante nesse contexto. E a África do Sul, que é a maior, vamos dizer assim, o país mais rico economicamente da África, no geral. Então, assim, eles são muito importantes a nível global. Mas são semelhantes, sim, mas por questões burocráticas o BRICS ainda ele não se desenvolve nesse contexto. Os desafios dessa organização, o que o senhor acha sobre isso? Quais são esses desafios? Acho que, assim, o desafio é nítido, é enfrentar e disputar a geopolítica global. Acho que vocês sabem o que é geopolítica. Geopolítica é a disputa de poder. Então é a disputa de poder, a geopolítica, os estados hegemônicos, eles se posicionam geopoliticamente de acordo com sua visão econômica e de suas relações. Então, assim, o BRICS, ele se posiciona muito bem no contexto global, eu acho, nesse momento, sim. Apesar de ter muita coisa que tem que avançar em relação à distribuição de renda, de fato, porque o BRICS ele não se propõe a isso. Em discurso, sim, mas na verdade ele não conseguiu atingir as metas que devem ser atingidas, porque nós estamos no capitalismo. Tem que botar uma porra na cabeça de vocês que o capitalismo é desigual em qualquer estado que ele esteja organicamente organizado, ou seja, o mundo todo. E os desafios econômicos é realmente disputar a hegemonia global com o resto dos países, com a União Europeia, obviamente, né? É o maior bloco econômico do mundo, com os Estados Unidos, que ainda é a maior potência ideológica do mundo. Eu não acho, não é mais a potência econômica, eu acho que a China já é a maior potência econômica global, até em termos de negócio. O Brasil ele tem 27% das suas exportações são mandadas para a China, enquanto é 16% para os Estados Unidos. Não, o Lula não pode negociar com a China. Claro que pode, deve. A China compra 27% do nosso produto, cara, do agronegócio. Inclusive, agronegócio é onde mais o BRICS entra nesse contexto, tá entendendo? Ele compra muito, a China compra muito do Brasil em relação a isso. Então é isso, eu acho que o desafio em termos geopolíticos é se manter do jeito que está, se construir geopoliticamente, é o que eles estão fazendo, né? Estão, de certa forma, se posicionando geopoliticamente, e não é só o Brasil, a China faz isso, a Índia faz isso, e confrontando o restante das potências hegemônicas globais. É basicamente nessa linha aí. Fiz uma pergunta para finalizar aqui nosso podcast. O senhor sabe que uma das organizações do BRICS é a África, né? Sim. E qual será esse impacto do BRICS na África e em outras regiões em desenvolvimento, em termos de comércio, investimento, desenvolvimento e sustentável? A África é muito complicado, né? É complicado. O contexto africano é muito por quê? A África tem um processo histórico de toda a exploração dos seus recursos pelas potências hegemônicas. Isso inclui muita gente. Aí, assim, no caso da África do Sul, é um país que tem já um certo poder dentro desse grupo. Mas eu não sei se ele abarca todo o continente. É muito complexo analisar essa questão, tá entendendo? Nesse contexto econômico, aí onde entra, lembrando que nós estamos no capitalismo, não tem como romantizar relações comerciais no capitalismo. As relações comerciais no capitalismo, seja no BRICS, no G20, no G7, no FMI, no banco do BRICS, é a mesma. É gerar lucro para uma elite dominante que manda no mundo. Não tem para onde correr. Como eu disse, o discurso de sustentabilidade, eu discordo do discurso de sustentabilidade, é um discurso mais ideológico do que prático. É a mesma coisa do energia limpa, que está na Europa. Tem que usar energia limpa. Mas eu quero usar energia limpa na Europa, mas vocês sabem que para usar energia limpa tem que criar bateria de lítio. E lítio polui para... Não tem como você
Tipo, eu deixo de produzir combustível, mas eu vou criar um monte de bateria. Como é que isso não vai poluir também, não? É a mesma. Então, assim, é mais um discurso ideológico, mas na prática fica a mesma coisa. O que a Europa está fazendo em relação à energia limpa, em questão da sustentabilidade, é que vai perder a capacidade de abastecimento da Rússia, está perdendo. A Rússia não vai mais suprir o frio dos europeus, porque a Rússia que abastece a questão energética da Europa, eles precisam buscar outro tipo de energia. Eu sou bem pragmático nessa questão de análise geopolítica. Eu leio muito sobre geopolítica e, se tratando de capitalismo, eu nunca consigo romantizar as coisas. Eu acho que para o BRICS, para os países, é bom economicamente, essas relações, a questão todinha. Vai ajudar o povo da África? Duvido muito. Não vou mentir, não tem como romantizar, não. Vai melhorar a situação que nós estamos de crise ambiental? Não. Eu falo com toda prioridade em relação a isso. Vai não. Não tem como romantizar isso, não. Por isso que é importante vocês analisarem geograficamente além do que vocês veem. Não adianta você ver BRICS e você não ver o teu olhar geográfico para entender o que é que o BRICS representa. Apesar de nós sermos brasileiros, e isso é importante para a economia brasileira, o que o Lula está fazendo é importante, o que o Brasil está fazendo, se posicionando é muito importante. Inclusive, eu sou um eleitor ferronho do Lula e tal, acho que todo mundo tem que se posicionar politicamente, mas não tem como romantizar muito no capitalismo. Eu acho que há como reformar o sistema, há como crescer o bloco econômico. E a questão da África, só realmente Deus sabe o que é que pode acontecer daqui para frente, né? Não tem como a gente prever, não. Eu, pelo menos, eu desacredito que vá melhorar drasticamente. Eu desacredito. É isso. A gente pode ver alguma mudança desse grupo. A gente sabe que o futuro é incerto. Com certeza. Para eles. E com a mudança de cargo do presidente, a gente pode ver alguma mudança dessa organização? Na questão da mudança do cargo do presidente é só simbólica, como eu já disse. A Dilma é indicada porque o Brasil hoje está com o poder de indicação. Daqui a 5 anos eu não sei. Acho que será a China, eu não sei ao certo. Mas você pode pesquisar, já vai ter, porque cada 5 anos um membro indica o presidente. Não muda muito. A indicação ela é política, é uma indicação ideológica. As ações do banco elas são feitas pelos conselheiros, pelo um grupo de pessoas de vários países que decidem o que é que o banco faz. Inclusive, para poder ela ser aceita, ela teve que ser sabatinada e tal. E a galera teve que aprovar o nome dela, mas isso é uma questão mais política. A indicação da Dilma é uma reparação histórica que o Lula conseguiu fazer. Olha, foi deposta, foi impeachmentada, foi. Vamos colocar a Dilma como presidente do BRICS para ela sair por cima, mas na verdade, economicamente, politicamente, em relação às relações que o bloco faz, não vai diferenciar nada, não. Isso aí você pode ter certeza. O que vai diferenciar, obviamente, é toda a cúpula econômica que vai debater essa questão. E é isso. Eu acho que só o futuro vai dizer o que é que vai acontecer, mas eu acho importantíssimo o que estão fazendo. Eu acho que tem que enfrentar os Estados Unidos mesmo. Eu sou anti-estadunidense, eu sou professor anti-estadunidense. Não tem pra romantizar os americanos não aqui não. E é isso, eu acho que precisa, e o Brasil está se posicionando bem, a China vai crescer muito nesse contexto. Vai ter uma terceira guerra mundial, infelizmente, vocês vão vivenciar isso, nós também. Espero que a gente não se mete porque a gente é neutro. Nesse contexto sim, porque o Brasil é café com leite. O Brasil não tem arma para poder aguentar meia hora de bala. Então bota isso na cabeça de vocês, não tem. O Brasil não tem capacidade de enfrentar a Venezuela militarmente. Então a gente vai se manter neutro. O que o Lula fez, aí entrando nesse contexto, que também pega BRICS, falar da Ucrânia e não demonizar a Rússia foi muito bacana, porque ele ficou no meio termo, ele tem que fazer isso mesmo, não tem para que defender os Estados Unidos aqui, não. Ele é tão culpado quanto nesse contexto. Então assim, eu acho que tem que enfrentar assim. Se o Brasil volta a ser uma referência global que deixou de ser há 4 anos atrás aí, de cagada que o Bolsonaro estava fazendo, espero que ele seja preso. É isso. Obrigado aí, professor, por ter vindo aqui, né? Foi uma honra, presença aqui bacana. E desculpa aí a demora, gente. Aí vai ter, com certeza vai apresentar em alguma sala aí e tal. Mas desculpa aí pelo tempo, mas é um assunto realmente bacana, é um assunto muito que realmente vai dar ainda muita polêmica, muita conversa, né? Então é isso. Até mais no terceiro episódio. Se inscreva no canal, deixe seu like, comenta o que você achou. Até mais, até o próximo vídeo.